De Augusto Matraga, Guimarães Rosa. Finalmente chegamos aqui ao último conto, da obra Sagarana. Então vamos lá para a Hora e Vez de Augusto Matraga. Curioso como esse conto começa, né? Aliás, os contos do Guimarães Rosa, eles sempre começam ali de uma forma bem peculiar, bem diferente, né? Ele começa assim: Matraga não é Matraga, não é nada. Matraga é Esteves, Augusto Esteves, filho do coronel Afonso Esteves das Pindaíbas e do Saco da Embira, ou Nho Augusto, o homem nessa noitinha de novena num leilão atrás da igreja, no arraial da Virgem Nossa Senhora das Dores do Córrego do Murici. Então, como nós já comentamos aqui nos outros contos, deste livro, Guimarães sempre coloca ali nos lugares, bem detalhadinho onde acontece, onde acontece o enredo, onde acontece aí a história, E vamos lá. Começa falando que Matraga não é Matraga. Primeiramente vamos pensar nesse nome, Matraga. Ma de mal, Matraga de trazer, Então já é um nome aí, colocado, já aí para nos dar essa impressão de mal trazer, Alguém que trazido mal, traz uma coisa ruim nessa pessoa, Mas ele já deixa claro ali, Matraga não é Matraga, tá? Então, já pra gente pensar o que vai acontecer lá, que Matraga não é Matraga, tá? Depois a gente vê isso direitinho, O Guimarães sempre ali no começo dos contos, geralmente ele já coloca, o que vai acontecer para nós sabermos. Nós vimos muito isso aqui, na análise dos nossos contos aqui de Sagarana, tá? Então, percebam que ali no finalzinho ele fala que eles estão num leilão da igreja, E esse leilão da igreja, as pessoas boas, as pessoas mais corretas, elas já foram embora. E ficaram ali apenas alguns homens, e ali tem duas mulheres, E aquele leilão ele começa meio que ser uma disputa pelas duas mulheres. E tinha duas mulheres que não eram muito bonitas, mas uma era mais bonita que a outra, E aí eles começam, eu dou 5.000 por aquela mulher, e eles apelidam a mulher de Sariema, Sariema, acredito que devido a Siriema, a ave aí, Siriema. A Sariema, e todo mundo fica naquela. E tem um rapaz que parece ser apaixonado pela Sariema, como diz ali o Guimarães, um capialzinho. Então o capialzinho, ele seria mais ou menos como o caipira, do interior. Ele cobriu uma oferta 10 vezes, com um valor 10 vezes maior. E o outro, aí começa uma confusão, o outro tenta tirar o capial ali, ele tenta tirar a Sariema gosta dele, A moça é chamada por Sariema, inclusive ele chama a Sariema pelo nome, Tá? Enquanto os outros chamam todos de Sariema, leva a Sariema, Bem peculiar também esses apelidos, da literatura do Guimarães Rosa, principalmente de Sagarana. E o Augusto Matraga, então, ele vê aquilo e ele vai lá e pega, E ele se percebe ali nesse momento que ele tem um grande poder, porque ele tem os capangas, e os capangas pegam, e os capangas dão uma surra naquele capial dele, E ele pega a Sariema e leva, E ele ainda faz uma brincadeirinha ali, com a Sariema, de muito mau gosto por sinal, E fala assim, você é igual Fonseca, Mais ou menos assim, uma perna fina e a outra seca, tá? Mas, e ele olha isso e ele desdenha da Sariema, E deixa a Sariema ir embora, ele não quer nada. E ele não vai para casa nesse momento, Ele vai para um outro lugar, tá? E ele não vai para casa. Então você percebe que ele é uma pessoa muito de farra, E, passado isso, chega o Kim Recadeiro. O Kim Recadeiro é um cara, digamos assim, é o Sancho Pança dele, Um cara que é o companheiro dele, está sempre fiel ali, com ele. E o Kim chega, olha, a sua mulher, ela está indo embora, E ele fala assim, então o senhor não quer ir lá correr e tal, porque ela vai embora. Não, manda um recado lá para ela que tô nem aí, mais ou menos assim, tá? E ele tem uma filha, o Kim Recadeiro volta, E a mulher realmente ela vai embora, vai voltar lá para as terras dela, de onde ela veio. E o Kim Recadeiro acompanha.
no caminho ele vai até né, a esposa dele vai até o local, lá dorme na casa de um tio, né? E aí o tio acaba comentando a história de como é, né? Falando que o Augusto ele foi criado, né, de uma forma pela avó, então ele não teve mãe, então, né, o pai não soube como lidar, então como se a má criação na forma dele tivesse, né, interferido nisso, tá? E falando assim, olha, ele vai vir atrás de você, isso vai ser ruim, mas ela, né, ela está disposta, e a criança até pergunta, mãe, por que o pai não gosta da gente, né? E o Kim Recadeiro está ali junto, vai acompanhando, até o momento em que a gente já fica sabendo anteriormente, né, que essa mulher, né, ele tenha um cara que ela gosta, né? Ela acaba se apaixonando por um outro cara e ela encontra com esse cara ali no caminho e ele segue em viagem. E o Kim Recadeiro, né? Não tem o que fazer, ele deixa. E ele volta para casa e ele comenta, né? Ele chega e fala, opa, peguei umas horas, né? Peguei o Augusto na cama, não, se veste, vem aqui que eu vou te contar. Olha, eu podia eu mesmo ter dado conta do recado lá e matado o cara, mas eu acho que é o senhor que tem que resolver isso, então não me interferir, né? Para ele ir atrás ali, né, do amante, né, da mulher dele, tá? Só uma coisa, né, a fala da ex-mulher, agora ex-mulher do Augusto Matraga, ela deixa claro que ele nunca teve carinho com ela, né? Que ele gostava dela de vez em quando, e se de vez em quando dá pra perceber que é na hora do sexo, né? Era só nesse momento que a mulher servia, mas ele era envolvido com outras mulheres, com o jogo do truque, que aparece aqui novamente, né? Tá? Nós temos aí vários jogos durante, né, o livro, o jogo do truco, né? Do truque é o que é mais falado aí durante todo esse tempo. Tá? Um jogo muito popular em Minas Gerais, por sinal. O Augusto se levanta e fala assim, ô pai, eu vou atrás. E aí ele foi chamar os capangas dele, né? Lembra que ele tinha os capangas, né? Ele era um homem respeitado. Nenhum capanga quis ir com ele. Ah, os capangas lá, esqueci o nome do personagem agora, tá? Mas é um outro fazendeiro, um grande, né? Ali da região. Ele pegou pra ele pagou mais, os capangas foram, ninguém quis ir com ele. E o Kim até falou, olha, eu até poderia ir, mas deu umas desculpas lá que ele era fraco, não foi, né? E fica claro isso que o Kim é uma pessoa fraca, né? Pequena estatura, não é muito corajoso. Não foi. E aí ele foi, ficou bravo, foi lá na fazenda, né? Falar com o cara, que história é essa de roubar os meus capangas? E o fazendeiro falou assim, ó, pega ele aí, né? E dá uma surra nele. E foi indicando o que era para fazer, e os caras bateram nele. E entre os homens ali, que agora eram capangas desse fazendeiro, estava o que gostava da Sariema lá, que já tinha apanhado dele, né? Então eles batem. Ele falou assim, ó, leva para tal lugar e vocês vão marcá-lo com ferro e vão matá-lo e abandonam lá. Né? E eles estão batendo nisso, o Augusto, ele dá um urro assim, né? E ele era uma pessoa muito forte, ele assusta e ele corre e ele acaba rolando depois de marcado como gado, né? Olha só, marcado como gado. E eles estão falando, Matraga realmente é um nome bom para ele, né? Tá? E ele acaba rolando pelo barranco, né? E as pessoas, o que vamos fazer, né? Tem um jeito da gente descer para ver se ele está morto? Ia morto o quê? Vamos colocar uma cruz aqui mesmo, né? Porque ele já estava quase morto, ele rolou esse barranco, ele morreu, simplesmente morreu. Vamos pôr uma cruz aqui e vamos voltar. Tá? Só que o Augusto não morreu. Né? O Augusto Matraga, ele rola ali e ele é encontrado por um preto que morava ali por baixo na região. Ele carrega o Augusto até a casa dele, né? E ele tem a esposa dele também, a preta, chamada de Preto e Preta, né? Ela tem o nome dela, mas caracteriza muito como Preto e Preta. Isso faz parte da literatura, né? O Guimarães Rosa colocar isso. Tá? E eles acabam cuidando, né? Eles começam a cuidar deste homem, e este homem aos poucos ele vai melhorando, mas isso é um processo bem lento, né? Ele vai melhorando aos poucos, ele vê, ele recobra toda a memória, ele pede a Deus por ele, inclusive a mulher fala em um momento ali, né? Poxa, esse homem deve ter sido muito mal mesmo, né? Porque ele pede a Deus e Deus não intercede por ele. Tá? Imagina fazer isso com ele, deve ser muita maldade neste homem. Mas os pretos ali, eles cuidam dele, né? Acabam cuidando e ele vai se restabelecendo aos poucos. Né? Eu acho muito legal no Guimarães Rosa, em alguns contos, e nesse você vai
vai ver muito isso, a quebra de expectativas, né? Aí você fica imaginando o que o Augusto vai fazer a partir do momento em que ele se recuperar, né? E parece que ele quer vingança mesmo ali no início, né? Mas daí depois, com o tempo, ele vai, até que ele fala assim, nossa, eu queria me arrepender dos meus pecados. Eles trazem um padre, né? E ele conversa com o padre fala para ele, a sua hora e vez vai chegar. Aí vem o nome do conto, né? A hora e vez de Augusto Matraga. E o Augusto guarda isso, né? A minha hora e vez um dia vai chegar. E ele fica com isso guardado para ele, né? E ele realmente se converte, e daí o padre fala para ele, não, a partir de agora você é um homem que nunca trabalhou, você vai trabalhar, né? Você vai se dedicar aos outros, você vai fazer, porque você tem que entrar no reino dos céus. E ele coloca isso na cabeça, né? Eu vou entrar no reino dos céus, minha vida mudou. E muito que faz ele mudar é aquela forma da caridade que ele encontrou naquelas pessoas, né? Duas pessoas que não o conheciam, não sabiam quem ele era, e aquelas duas pessoas cuidaram ali muito bem dele, né? Restabeleceram, cuidaram ali como pais, e ele adota aquele casal realmente como pais dele, né? Ele, a partir daquele momento, ele faz tudo por aquele casal, né? Até o momento em que ele fala, não, vou sair daqui, né? Ele não tinha mais nada, né? Ele já tinha perdido tudo, né? Ele era uma pessoa falida, até por isso que a mulher também o abandonou, né? Ele era uma pessoa falida e ele só tinha um sítio distante. E ele falou, eu vou tomar posse daquele sítio distante lá que eu tenho. Eu nunca fui lá, mas eu vou tomar posse e vou recomeçar minha vida num lugar distante. Eles acharam legal, né? Vamos para um lugar distante, ninguém o conhece, e lá você é um novo homem. Então percebam, né? Ele passa a ser um novo homem a partir daquele momento. Então aquela vida que ele tinha, ele quer esquecer. E ele chega naquele lugar, ele é um cara assim que ele gosta de ajudar os outros, ele sempre ajuda. Até que um dia chega alguém, né? Alguém que era conhecido lá de onde ele morava, né? E chega para ele e conta para ele, né? Olha, a sua esposa continua casada lá com aquele cara, mas o problema é sua filha caiu na vida, né? Foi enganada lá por um cometa e caiu na vida, sua filha está na vida, né? E o pior para ele ainda, né? Percebam como a mulher e a filha, ele não tem tanto apego. Mas quando ele soube da morte do Kim, o pior foi o Kim, né? O Kim foi tentar se vingar, chegou até lá, ainda conseguiu matar uns dois lá, quando chegou, mataram o Kim. Isso para ele, nossa, eu aqui escondido, né? E aconteceu tudo isso, e o Kim, eu preciso me vingar do Kim. Mas ele, aí você pensa, né? Agora ele vai partir para a vingança. Não, isso não acontece, né? Ele continua ali, ele tem essas ideias, mas ele continua ali. E lembra-se que ele tinha parado de fumar, de beber, né? A vida dele tinha se transformado totalmente depois da conversa lá com o padre, né? E a família lá, os dois, fizeram isso por ele, né? Ele, né? A bondade ali fez com que ele mudasse realmente toda a vida dele. E ele continua então ali. Tá? Mas com o tempo ele começa, poxa, mas eu podia fumar, né? Ele encontrou prazer no fumar. Ou seja, você vai vendo que ele vai voltando, parece, para o caminho errado. E você fala assim, ele vai se vingar. Ele vai voltar e vai se vingar, né? E aí, estão lá, né, no lugar em que ele mora agora. De repente, aquela coisa, algo que é muito presente, né? Os valentões, né? Aqui em Sagarana, muitos valentões. Chega ali um bando. E esse bando faz a vila inteira, né, temer, né, ficar ali todos amedrontados, né, o que vai fazer? E é o bando do Joãozinho Bem Bem. Lembra lá do nome, né? Matraga de mal, Bem Bem, tá? Joãozinho Bem Bem. Soa legal, né? Essas coisas da onomatopeia aí sempre, né, do Guimarães Rosa, o Joãozinho Bem Bem. E esse Joãozinho Bem Bem chega, o povo está todo assustado, fica acuado dentro de casa, né? E chega aquele homem, vai caminhando em direção. E um dos homens ali do Joãozinho Bem Bem ri, né? Quem é aquele ali que está vindo daquele jeito ali, né? Rindo dele, né? Mas o próprio Joãozinho Bem Bem, não, eu gostei dele, cara, não ri não, eu gostei dele. Vamos ver o que ele... E ele vem falar com o Joãozinho, o senhor é seu Joãozinho Bem Bem? Pois não. Olha, eu gostaria muito, se o senhor não se incomodar, casa de pobre, mas a minha casa está à disposição, né? Pode ir até a minha casa, o senhor vai ter lugar para dormir e tal. Aí eu falo assim, tudo bem, eu aceito, mas e os outros homens? Não se incomoda, leva todo mundo lá para casa. E aí ele recebe muito bem aquele povo, né? Algo que é muito característico também. Em outros contos aqui
né, de Sagarana, nós vimos isso, né, esses bandos, né, como uma espécie do próprio cangaço, né, e mais uma vez vamos nos lembrar lá de Fogo Morto, que eu acho uma obra da mesma época e muito parecida com Sagarana, tá? Tem ali alguns pontos muito parecidos com Sagarana, tá? E aí eles vão dormir, tem aquela coisa de matar muito frango, né? Os pais dele ali capricham na comida e ele vai pedir, né, mais algumas coisas. Ou seja, está tudo em harmonia ali. E aí ele olha para uma arma e ele pega aquela arma e você sente a forma como o Guimarães Rosa vai, né, o narrador, ele vai narrando ali o conto, né, que ele sente prazer naquilo, ele pega aquela arma e o cara fala, atira lá, e ele sente prazer naquilo. O Joãozinho bem já olha para ele, olha esse cara aí, ele não viveu só aqui não, esse cara tem história aí, né? E ele trata tão bem o Joãozinho Bem que quando o Joãozinho Bem sai, o Joãozinho Bem fala assim pra ele, né? Ó, gostei de você desde o primeiro momento em que te vi. Sei que você é um cara bom e você, né, não viveu essa vida aqui, né, trabalhando aqui dessa forma aqui como um capial aqui, não. Você tem muito mais coisa, muita história, você não me contou, mas eu sei disso. Se tem algum problema com você, se alguém fez alguma coisa, é só falar que eu vou lá e resolvo. E aí, mais uma vez, né, o Guimarães Rosa faz a gente pensar, agora ele vai falar lá do caso e o Joãozinho Bem vai lá e vai acabar com tudo e ele vai se vingar. Mas isso não acontece, né? E o Joãozinho Bem então vai com sua turma. Um do bando do Joãozinho Bem, que é o Juruminho, fica para trás e pede, né? E olha como eles percebem a fé, né? A fé é algo muito importante. Eles percebem a fé ali no Augusto Matraga e o Juruminho fala assim, olha, eu tenho uma irmã, se eu não me engano, ela está muito, você pode rezar por ela? E ele faz aquilo, ele reza, né? Então as pessoas veem que ele é um homem de muita fé. Tá? Olha como a vida dele está transformada. Mas aquilo mexe muito, né? Mexe muito com o Augusto, e o Augusto fica ali, né, meio que triste, ele começa a pensar na vida, o que está acontecendo, e ele ali sumido, né, naquele local. E ele, depois passa um tempo, ele resolve ir embora. E ele fala para a mãe dele, eu vou embora. Aí a mãe dele, não, mas espera a chuva. Não, eu vou agora mesmo, né? Vocês podem ficar aqui com o que é meu é de vocês, mas eu preciso ganhar o mundo. Não dá pra só ficar aqui, né? E aí ele fala que ele vai a pé, mas eles dão um jegue para ele. Gente, olha a importância do jegue, né? Um jegue para ele. E até tem um certo comentário sobre Jesus andava de jegue, né? Aí vocês vão se lembrar lá, né, da intertextualidade com a Bíblia, né? Lá quando Jesus entrou, né, em Jerusalém, montado em um jegue, que o jegue até passou a ser, né, considerado por muitos um animal sagrado. E ele vai, né? E tem essa coisa do Salvador, né? Ele não é matraga pelo que vai acontecer daqui a pouco, né? Então ele não é matraga por isso. Tá? E ele vai, né? Augusto Matraga vai, e gente, e nessa é muito legal, porque nessa saída dele ali, ele começa a observar a natureza, né? Aí você fala assim, nossa, agora ele vai para se vingar, e ele começa a observar a natureza, e ele pensa, nossa, como Deus é bom, como tudo é perfeito, olha que natureza linda, como isso é lindo, tá? Então, sempre vai dar aquela impressão que o conto vai tomar um rumo, mas ele toma outro, diferente, de pacificação, tá? E não da guerra. E o Joãozinho Bem fala, você é de guerra, mas ele parece que ele não é mais de guerra. E ele montado em um jumento, né? A imagem do Salvador ali, tá? Do Augusto Matraga. E o Augusto Matraga vai, até que ele chega numa cidade, numa vila, e tá um alvoroço. Quem está na vila? Você já sabe, né? Joãozinho Bem, tá? E o Joãozinho Bem está ali, o recebe muito bem, né? Fala assim pra ele, olha, daquela vez eu fiquei na tua casa, né? Agora você vai ficar na minha. Tá? Então agora você é o meu hóspede. Aí ele pergunta assim, ele olha para todos e cadê o Juruminho? Nossa, você guardou o nome dele, tô vendo que você se apegou ao menino. Pois é, aí que a história é triste. Ele era o meu melhor homem, né? O Juruminho, que era um rapaz jovem, mas mataram ele pelas costas. E é isso que eu vou ter que acertar agora.
E os homens trazem o pai do rapaz que matou o Jurumim. E aquele homem se ajoelha e ele começa a falar, não, agora nós vamos acertar as contas. Não, pelo amor de Deus, né? O homem pede, pelo amor de Deus, não me mate, não me mate. Não, não, mas você conhece a regra aqui é assim. É assim, você fez alguma coisa, sua família fez, você vai pagar. Não, pelo amor de Deus, me mate, mas poupe a minha família, as minhas filhas. Olha, mulher, eu não sou interessado muito, então para mim, mas os homens vão ficar com as mulheres. Então, ou seja, você vê aquela cena bárbara, né? Ele vai matar o cara, vai matar toda a família e ainda vão estuprar as mulheres, né? E aí entra o Augusto Matraga, né? E você vai ver por que eu falei lá atrás que ele é o Salvador, né? Por que ele é o Salvador? Você chega, quando você vê ele se encontrando com o Joãozinho Bem Bem, você já imagina, né? Ah, e anteriormente, tá? Só para situar, o Joãozinho Bem Bem convida ele para entrar no bando. No lugar do Juruminha, as armas do Juruminha estão aí, estão sem dono, tá? E ele se sente tentado por aquilo, aí você fala, nossa, agora ele vai entrar pro bando e eles vão lá. Não é o que acontece. Agora não é o que acontece. E observem o que vai acontecer agora, né? O Augusto Matragas se revolta, né, com aquela cena. Fala, não, tá errado isso aqui. Você não pode fazer isso, né? E começa uma briga ali, né? O Augusto Matraga, ele não concorda com a forma como o Joãozinho Bem Bem está conduzindo aquilo. Matar o cara, matar a família, estuprar as mulheres. Ele se revolta com aquilo. E aí começa tiro para todo lado, né? E os dois saem brigando, tá? O Augusto Matraga e o Joãozinho Bem Bem. E é uma briga ali enorme, tá? Lembre-se ainda que o Augusto Matraga é todo quebrado, né? O corpo dele todo torto devido a ter colocado talas lá na época que ele se quebrou todo, né? Tá? Mas mesmo assim ele sai na faca ali, brigando, os dois rolando na faca e tal. O Augusto Matraga toma um monte de tiros, mas ele pega e enfia a faca desde a pubis até a boca do estômago. E ali né, os órgãos, as tripas do Joãozinho Bem Bem ficam à mostra. E eu vou ler aqui porque é muito importante. Tá? Vamos lá. Deixa eu só achar aqui. Tá? A lâmina de Nhô Augusto talhara de baixo para cima do pubis à boca do estômago. E um mundo de cobras sangrentas saltou para o ar livre, enquanto o seu Joãozinho Bem Bem caía ajoelhado, recolhendo os seus recheios nas mãos. Então, ou seja, pegando ali as tripas, né, tudo na mão, segurando. Aí o povo quis amparar Nhô Augusto, que punha sangue por todas as partes, até do nariz e da boca, o que devia estar pesando demais, de tanto chumbo e bala, ou seja, ele estava pesando demais de tanto chumbo que ele levou, tá? Mas tinha fogo nos olhos de gato do mato, e o busto especado não vergava para o chão. Aí Augusto Matraga falou, espera aí minha gente, ajudem o meu parente ali, que vai morrer mais primeiro. Depois, então, eu posso me deitar. Então, olha isso, gente. Ele ainda quer que ajude o outro primeiro. O outro precisa mais do que ele. O Joãozinho Bem Bem precisa mais do que ele. Por isso que eu vou ler todo esse trecho final com vocês. Tá? É a última página, tá, do conto. Estou no quase, mano velho. Morro. Olha o que o Joãozinho Bem Bem. Estou no quase, mano velho. Morro, mas morro na faca do homem mais maneiro de junta e de mais coragem que eu já conheci. Eu sempre lhe disse quem era bom mesmo, mano velho. E é só assim que a gente, como eu, tem licença de morrer. Quero acabar sendo amigos. Um mata o outro, eles querem ser amigos ainda, tá? Mas seu Joãozinho Bem Bem, quando respirava, as rodilhas dos intestinos subiam e desciam. Pegou a gemer. Estava no estorcer do fim. E como teimava em conversar, apressou ainda mais a despedida e foi mesmo. Alguém gritou, ê, seu Joãozinho Bem Bem, já bateu com o rabo na cerca, não tem mais. E então Nhô Augusto se bambeou das pernas e deixou que o carregasse. Só depois que o outro morreu, ele deixou que o carregasse. Para dentro de casa não, minha gente. Tá? Queriam levá-lo para dentro de casa, ele não quis. Para dentro de casa não, minha gente. Quero me acabar no solto, olhando para o céu e no claro.
quero é que um de vocês chame um padre. Pode vir, pede para ele vir me abençoando pelo caminho, que senão é capaz de eu não me achar mais. Então aquela preocupação dele de ir para o céu, tá? A hora e vez dele chegou, a hora e vez dele foi aquela. Tá? Da ação ali dele não deixar o Joãozinho Bem fazer aquela ação. Então, por isso que ele não é matraga, tá? Ele não é matraga, lá ele foi bom. E ele pede, né, para morrer ali, no solto, ele quer ver a natureza, ele não quer estar num lugar fechado. E para o padre vir, tá? Ele acreditava que a bênção do padre o faria chegar ao céu, né? E o povo, enquanto isso, dizia, foi Deus quem mandou esse homem no jumento. Olha lá o que eu falei anteriormente. Por mor de salvar as famílias da gente. E a turba começou a querer desfeitar o cadáver do seu Joãozinho Bem. Todos cantando uma cantiga que qualquer um estava inventando na horinha. Não me mata, seu Joãozinho Bem. Você não presta mais para nada, seu Joãozinho Bem. E o Augusto falou enérgico. Para com essa matinada, cambada de gente herege. Brigou com eles. Não deixem este santo morrer assim. Para que foi que foram inventar arma de fogo? Meu Deus! Transformação, né? Perguntei quem é que algum dia já ouviu falar de meu Augusto Esteves das Pindaíbas. Virgem Santa, eu logo vi que só podia ser você, meu primo meu Augusto. Era o João Lomba, conhecido velho e meio parente. Meu Augusto sorriu. E hein, João? Pra ver. Então Augusto Matraga fechou um pouco os olhos, com um sorriso intenso nos lábios lambuzados de sangue, e do seu rosto subia um sério contentamento. Daí mais olhou, procurando João Lomba, e disse, agora sussurrando sumido, põe a bênção na minha filha, seja lá onde for que ela esteja. E Dionora, fala com a Dionora que está tudo em ordem. Depois morreu. E assim termina o nosso conto, né? Ele preocupado com a filha, né? Para o parente dele, ele falar para a filha dele, falar para a Dionora, a ex-mulher dele, né? A Dionora, que está tudo bem, tá? Não tem mais nada, né? A vida segue, ela que seja feliz lá. Tá? Então observem essa transformação, tá? Isso é muito importante. Tá? As quebras de expectativa, o Joãozinho Bem não se vinga. Né? Todo mundo acha que ele vai se... Desculpa, o Augusto Matraga não se vinga, né? Todo mundo acha que ele vai se vingar e ele passa o tempo todo ali. E no final ele aparece como um salvador, né? Como Jesus montado no jumento. Algo que eu acho que eu esqueci de falar aqui nessa análise, né? É a presença ali da variante linguística. Tá? A fala dos personagens, né? Palavras como não é preciso. Tá? Isso é muito presente. A fala realmente do povo da região. Tá? Depois de reler esse conto, né, eu tinha lido já há muito tempo, como já comentei com vocês, eu vi muita grandiosidade. Ele cresceu muito para mim, né? É fantástico. Quem sabe daqui a uns 20 anos eu leia novamente e encontre aí muito mais sobre esse conto, tá? Gente, eu tentei resumir, tá? Senão ele ia ficar muito longo, tá? É um conto fantástico. Inclusive tem até filme, né, desse conto. Tá? É um conto fantástico. Maravilhoso, tá? Gostou da série aí, tá? Deixa seu like aí, comenta se gostou, se está gostando, se não está gostando, tá? Não se inscreveu no canal, se inscreve e ajuda o professor aqui, tá? Próximo vídeo eu vou fazer um resumo, tá? Sobre Sagarana, tá? Sobre todos os contos de Sagarana. Beleza, pessoal? Por hoje é isso e simbora estudar!